todo mundo pensa que assim, o meu trabalho é o trabalho de arte. Não, com as crianças. Não, o meu trabalho é o trabalho que pela arte eu busco eles para colocar eles na escola. E para manter, não é só levar, não. É manter. Tá, e você falou um pouquinho do teleférico, e quando que você teve a ideia de criar o Favela Arte? Foi lá no teleférico, com os turistas. Turista chegava, aí levava embora uma garrafa d'água, toda foto que eu tirava era isso. A garrafa d'água e os selfies deles. Então, eu falava assim, esse pessoal tem que produzir alguma coisa para vender para os turistas. Falei com um monte de artesão, mas ninguém queria deixar de pintar borboleta, coração, as coisas assim. Queria pintar essas coisas nos panos de prata. Eu falava, a gente só escreve Complexo Alemão. Não precisa de mais nada, só isso. Complexo Alemão e bota o coraçãozinho do lado. Que vende. Mas eu não tenho como fazer estoque disso. Não precisa fazer estoque se tu tiver 10. Você vai pro teleférico, vende os 10, desce, compra 30. E aí, com esses 30, tu sobe, vende. Quando tu descer, tu só compra 30. O dinheiro dos outros 30 já é o dinheiro de você sobreviver, de você comprar tuas coisas. E com o tempo você vai ampliando. Só que aí o pessoal não entendia essa matemática, entendeu? Que você pode começar com 10, porque você triplica. Aí você pode triplicar no mesmo dia. No dia seguinte, tu vai lá e compra e faz 30 e vende os 30 e você tem o quê? Você tem 50% do capital guardado para você gerenciar a sua vida e tu tem 50% de material para fazer 100%. De novo. E depois faz 200, e depois faz 400, e depois faz 800. O pessoal achava que isso era ilusão. Só que para pintura de quadro é mais difícil, porque tem que ir, comprar as coisas, preparar a tela, pintar o fundo, montar tudo. E assim, eu fiz, não sei nem como, porque eu não sabia desenhar nenhum coração. Mas como que você aprendeu a desenhar? Foi assim, subi lá pro teleférico, o Kleber, ele olhou e falou assim, Maria Lúcia, já que não dá para ninguém fazer nada, para os turistas levarem, o que você acha da gente tentar ver se de repente tu pinta alguma coisa? Eu falei, pintar o quê? Pintar o quê? Não sei pintar nada. Mas eu vi a foto na porta do teu quarto que tinha um monte de desenho pintado, de uns papelzinhos que estava colado, que eu pintava muito em papel antigamente, colava, eu e meu irmão. E eu falei assim, mas eu não lembro, não sei disso. Onde que tá essa foto? Aí ele me mostrou. Aí ele, antes da gente subir, ele me mostrou. Chegamos lá, já ia dar 5 horas da tarde. Naquela época já escurecia cedo. Aí olhei para baixo, eu falei, eu sei como é que eu vou pintar isso. Porque todo mundo que passa do alto olha para baixo, que eu escutava o pessoal falando, é tão feio do alto. É tão feia essas casinhas feias. A gente escutava comentário assim da pessoa. E aí eu falava, não, é porque eles não sabem como é que é por dentro. Eles não sabem como é que é lá embaixo, dentro do morro, como é que é a alegria das pessoas. Então, eu não vou pintar o que as pessoas viram, eu vou pintar o que a gente sente. Aí foi onde eu comecei a pintar as casas coloridas, porque eu não aceitava a pessoa ver a gente só barra e tijolo, entendeu? Não aceitava. Aquele quadrozinho lá, né? Aquele coloridinho ali. Então, o que eu fiz? Eu peguei e comecei a fazer uns desenhos. No começo eu achava horríveis. Eu até, assim, ficava assustada, que eu falava, como que esse pessoal leva esse desenho horrível? Como é que compra um troço desse para levar de lembrança para alguém? Porque na minha cabeça tava muito feio. Na minha cabeça. Que eu imaginava de um jeito, mas pintava de outro. E aí, depois, com o tempo, é que eu fui melhorando. Por quê? Porque eu pintava... Não tinha como, cara. Não tinha pincel. Eu pintava com esponja. Caramba. Aí pintava, às vezes, com canetinha. Que era o que tinha, né? Que dava. Depois que e ninguém me deu aula pra pintar, não. Depois eu cheguei na caçula, fui olhando os pincéis, falei, acho que esse aqui é bom. Aí testava a ponta. Esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Aí fui levando um montão pra testar. Ainda bem que não estraguei nada, porque tudo serviu. Aí foi onde foi melhorando, entendeu? Porque, assim, você tem que saber qual é a ferramenta certa para fazer o que você quer. Eu estava usando as ferramentas erradas, por isso que para mim não estava bom. Porque eu não estava... Não era aquilo ali que eu queria transmitir. O desenho que eu queria que a pessoa visse não era só um artesanato, só o desenho. Só que o pessoal via algo a mais e eu não via. Eu achava que estava feio. Na minha cabeça estava feito, para que os primeiros eu nem posto. Mas, assim, o primeiro tá até no Museu do Franklin, que faz cordel, conhece? Sim. Então,
que ele junta um acervo para montar um museu grandão, que por enquanto é um espaço que ele deixa lá só fechado. Então, o primeiro que eu pintei fica com ele. Sim. E eu falei, esconde, que ninguém precisa ver agora. Esconde, depois o pessoal vê. Aí, tudo bem. Aí peguei, comecei a pintar e deu certo. Só que aí me veio uma criança, a Vitória, e a bichinha pequenininha, assim, batia no nosso joelho, a gente é baixinha. Aí falou assim, tia, eu posso te ajudar? Eu falei, me ajudar como? Tu me ensina a pintar. Eu falei, cara, como é que eu vou ensinar essa criança a pintar? Eu não sei nem como é que eu aprendi. Aí eu tinha feito um curso, não sabia que você tinha aprendido nunca fiz sozinho. curso, nunca fiz curso de pintura, nunca. Aí eu fiz curso de outras coisas, de arte-terapia, para poder saber lidar com as crianças também com a parte terapêutica, usar a arte como terapia, mas a própria pintura eu nunca fiz curso nenhum. Aí peguei, conversei com ela, falei, ó, vamos fazer o seguinte, a tia vai pegar uma plaquinha de madeira aqui, vou preparar ela, você vai pintar ela do jeito que a tia vai te explicar. Aí ela, tá. Aí ficou esperando. Aí eu falei, tá esperando o quê, Vitória? Tu me explicar, eu me imita. Eu não sei explicar, imita a tia. Aí ela foi imitando, eu segurei a mão dela nos primeiros dias. Só que o primeiro dia, ela veio com a história de que veio me ajudar. No segundo, ela veio com as amiguinhas, 20 e poucas. Depois tinha 60, depois tinha, sei lá, perdi as contas, fui perdendo as contas até chegar às 300 fixas. Que eu não abro mão de ficar só com esses 300. Mas essas crianças são as crianças direto do projeto hoje. Que são fixas. Não diretamente pode, não tem nem... Não posso nem pensar em botar 5.000 crianças. Que eu não tenho recurso para isso ainda. E também assim, não tem espaço nem para atender 5.000 crianças. Eu não tenho ONG, eu faço por conta própria. E não existe nenhuma instituição aqui que aporte 5.000 crianças, nem a Vila Olímpica. Entendi. Não tem como. Então, assim, eu prefiro atender nas escolas, ser voluntária nas escolas, ser voluntária com outros projetos que fica melhor para atender um pouquinho de cada um. Mas essas 300 ali é o que eu não abro mão, entendeu? Sim. É o número que eu fechei. Eu falei, é vocês e pronto. Quando eles crescem, eles têm que ajudar os outros, que entra e fica aqueles pequenininhos, entra pro lugar dos maiores, fica 300. Não abro mão. Tem que ser os 300 mesmo. E desse projeto seu, quando as crianças pintavam quadros também, elas ganhavam alguma coisa, não é isso? Isso. Toda vez que a criança pintava um quadro, a gente colocava para vender lá no Teleférico da Palmeira. 50% era da criança, 50% eu comprava mais material. O Kleber vendia, aí eu entregava o dinheiro que eu entregava à criança, ela já tirava metade, que eu fazia questão deles fazerem isso por uma questão de educação financeira. E eles falavam, tia, tá aqui o dinheiro para comprar mais quadro. Porque senão a gente não pinta depois, né? Exatamente. Se não tiver capital de giro, a gente quebra. Sim. Aí, então, toda vez que eles vendiam, o quadro podia ser R$20, eles tiravam 10 e me devolviam. Ele fazia a venda, entregava o dinheiro, tiravam 10 e me devolvia. Aí, se o quadro fosse R$100, tirava 50 e devolvia. E o restante do dinheiro era deles. Sempre foi assim em tudo. Fazia uma rifa, vamos supor, uma rifa de um quadro grande, dava R$1.000. 500 era para a criança usar para a criança, entendeu? Seja lá para pagar um curso, seja lá para comprar um kimono para para participar de um outro projeto, para pagar uma inscrição numa escolinha de futebol, ou para comprar alguma coisa que ela queira muito, que às vezes a criança tem um sonho e os pais não têm como realizar, porque é muitos filhos juntos. Sim. Ou para a gente ir para o parque, que tinha criança que falava, tia, eu quero ir no parque, eu nunca fui no parque, eu nunca fui no shopping, eu nunca fui no McDonald's. Eu juntava dinheiro para levar. Então, aqueles 50% deles, às vezes eles queriam me dar o deles para eu guardar. E eu tirava do fundo do projeto, para a gente poder ir para o parque. Esses passeios assim, sempre tirei do fundo de comprar as telas. Porque dava para comprar a tela e dava para ainda fazer um outro capital lá, reserva. E a gente fazia tudo com nossos próprios recursos. O teleférico fechou, aí ficou mais difícil. E como a gente eu não tenho nenhuma ONG, a gente não é instituição, a gente fez o que deu. É onde eu tive que arrumar múltiplos trabalhos, né? Sim. Já fazia outras coisas, mas fazia de forma
assim, informal. Não cobrava para fazer, Uhum. mas hoje em dia todo mundo precisa de serviço. Sim. E aí eu fui, assim, eu já sabia mexer com obra. Falei, vamos lá, vamos fazer alguma coisa que dá dinheiro aqui. Uhum. Mas aí também não foi lá essas coisas. Mas também sabia fazer, trabalhar com audiovisual. Aí sabia trabalhar com consultoria, sabia trabalhar com pesquisa de mercado. Então, tudo isso foi me ajudando.